Pessoal, estamos de volta com mais um vídeo para o nosso canal. O vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre peso bruto e peso líquido. Mas antes de começar a falar sobre esse assunto, eu queria pedir para vocês não esquecerem de curtir e compartilhar esse vídeo e se inscrever no canal, para que esse canal possa crescer e eu possa trazer cada vez mais novidades, informações e dicas para vocês, tudo bem? Bom, voltando então para o nosso assunto. Peso bruto e peso líquido. Peso bruto é definido como o peso do alimento cru e sujo. E peso limpo é definido como o peso do alimento cru e limpo. Pensando assim, isso é fácil, Lígia, mas na prática, como que eu sei que um determinado alimento está apresentando o peso cru e sujo ou o peso cru e limpo? É simples. Digamos que você tem uma preparação, você tem um cardápio a ser produzido no seu serviço de alimentação e dentre as preparações que precisarão serem feitas para esse serviço está a batata cozida. Vou dar o exemplo da batata que é bem simples. A batata cozida. Para você fazer batata cozida, obviamente você precisa comprar a batata. E você compra a batata com casca. Então, no momento em que você compra essa batata e você pesa essa batata para poder pagar por ela, esse peso que vai aparecer na balança é o que a gente chama de peso bruto. Por quê? É o peso dessa batata com a casca, com os resíduos que estão incorporados ali nela. Quando você chega no seu serviço de alimentação e aí você lava, descasca e essa batata fica então pronta para ir para a panela, para ser cozida, quando você pega essa batata já descascada e coloca lá na balança, o peso que vai aparecer na balança é o que a gente chama de peso líquido, ou seja, é o peso do alimento cru e limpo. Então, não tem erro, é só a gente entender essas diferenças. Mas aí você pode se perguntar, Lígia, mas para que eu preciso saber isso? Eu já sei que eu tenho que descascar batata, eu já sei que eu não posso cozinhar uma batata com casca, eu já sei que se eu vou fazer uma determinada preparação, eu preciso ver o modo de preparo. Exatamente. Só que a gente precisa ter uma previsão do quanto que a gente precisa desse alimento sem a casca, sem os resíduos, para que ele não falte lá na frente no prato do cliente quando ele estiver pronto. Então, para que eu não corra esse risco e não gere insatisfação do cliente, eu não posso deixar faltar. Logo, eu preciso saber o quanto eu preciso comprar desse alimento. Então, eu preciso entender essa diferença. O que acontece se eu comprar uma batata com casca? Aquela quantidade tem uma certa parte que vai ser perdida, porque eu vou descascar e essa casca eu não vou utilizar naquela preparação que eu mencionei, que é a batata cozida. Então, quanto que eu vou perder dessa batata? É por isso que a gente precisa entender, então, a diferença de peso bruto e peso líquido. Bom, usando esses dois termos e esses dois pesos, né, a gente consegue estabelecer uma relação entre o peso bruto e o peso líquido, que é o que a gente chama de fator de correção. Ou mesmo alguns profissionais utilizam também o termo percentual de perda. Você também pode fazer um cálculo estabelecendo essa relação entre o peso bruto e peso líquido, calculando um percentual de perda. Mas fator de correção, percentual de perda, é um outro vídeo que eu vou trazer para vocês mais à frente. O que a gente precisa saber agora é exatamente essa diferença de peso bruto e peso líquido e o porquê que a gente precisa entender isso. O que eu posso sugerir para vocês agora é que vocês façam esses testes para entender essa diferença, faz em casa, ou se você estiver no seu serviço de alimentação, estiver atuando em algum serviço de alimentação, pega uma balança e faz esse teste. Pega um alimento que normalmente é utilizado por você e aí pesa ele do jeito que ele veio, do mercado, do hortifruti, da feira, pesa. O peso que aparecer lá na balança, você guarda esse valor. Na sequência, depois que você descascar, ou se for uma carne, você limpar, tirar gorduras, aparas, pesa novamente. E aí você vai ver o quanto que é o peso desse alimento limpo. Com isso, você vai ter ideia do quanto você está perdendo de resíduo.
e, consequentemente, você tem ideia do quanto você precisa comprar desse alimento para que quando você vá limpar, descascar ele, você tenha uma quantidade que você precisa e que você vai conseguir atender o seu cliente. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa dica de hoje e dessas informações e não deixem de continuar assistindo os vídeos do canal. Um abraço para vocês e até o próximo vídeo.